Olá, turma, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente, para mais uma aula de português e hoje nós iremos falar das expressões, palavras e expressões que causam dúvida. E no nosso livro nós temos as expressões que causam, essa dúvida, o onde e o aonde. Por exemplo, a palavra onde, ela pode ser substituída por quê? Porém, que é lugar, ou em qual lugar, e é usada com qualquer verbo que não exija a preposição ou que não exija a preposição a, né? Então, ela pode ser usada com qualquer verbo que não exija preposição e também que não exija a proposição a. Isso nós estamos falando da palavra aonde, que é referente a quê? A lugar. Por exemplo, onde você mora? Onde você mora? Ele tá o quê? Usando aqui a expressão, do advérbio de lugar. Ele quer saber onde a pessoa mora. E aí nós temos também a palavra aonde. Pode ser substituída pelo mesmo termo. Para que lugar ou para qual lugar, nesse caso aqui, é movimento. Ele dá a ideia de movimentação. Por exemplo, você sabe onde Roberta foi ontem à noite? Aqui, a forma verbal que indica o movimento é foi. Você sabe onde Roberta foi ontem à noite? Então, são essas palavrazinhas que nós iremos trabalhar, essas expressões. Então, vamos lá. Aonde e onde, ao invés de, em vez de. Quando eu falo aqui, aonde, Aonde, que equivale o quê? Aonde, emprega-se aonde com os verbos que dão ideia de movimento, que eu acabei de dizer anteriormente. Aonde dá ideia de movimento, que equivale sempre para onde você vai, para onde nos leva com tal rapidez, aonde nos leva com tal rapidez, ou para onde vamos com tal rapidez. Toda artista tem de aonde o povo está, né? E aí, naturalmente, os verbos que não dão ideia de movimentação, emprega-se o aonde, No caso, aonde. Por exemplo, aqui, onde estão os livros? É só o lugar onde estão os livros. Ele não vai se movimentar, Não é, por exemplo, quando eu digo aonde você vai, que é o movimento, aonde. É onde estão os livros. Então, quer dizer que ali está fixo, O lugar onde estão os livros, no caso, Em que lugar está os livros? Qual lugar está os livros? Não sei onde te encontrar. Não sei onde te encontrar. Onde? Vou usar aqui o onde, para perguntar, não sei onde te encontrar. Então, significa que aqui é uma ideia de quê? De em que lugar a pessoa está. Não sabe em qual lugar a pessoa está. Então, esse é o uso do onde e do aonde. A diferença, A diferença do aonde, que dão ideia de movimento, com os verbos, com os verbos que dão ideia de movimento, e onde é o movimento de quê? Que não se usa os verbos, É a questão de quê? De ser usado com qualquer verbo que não exija a preposição.
Agora, o uso do ao invés de, em vez de. Ao invés de, significa o quê? Algo ao contrário. Né? Algo que vai acontecer sendo ao contrário. Por exemplo, ao invés do que previu a meteorologia, choveu muito ontem à noite. Quer dizer que foi previsto que iria chover, mas na verdade foi que choveu muito, né? Então, o ao invés de aqui significa algo ao contrário. E em vez de significa o quê? No lugar de. Algo que é no lugar, né? Lugar de significa lugar de. Aí nós temos aqui, ó, em vez de você, não, a expressão em vez de poder relacionar termos ao contrário, né? Bem como expressar a ideia de um lugar, é o que está acontecendo aqui, ó. Em vez de jogar tênis, prefiro ir ao cinema, lugar. Porque em vez dele estar jogando tênis, ele quer ir ao cinema, que é um lugar. E o invés, né, é utilizado apenas em frases que significa oposição, algo que seja ao contrário. No livro de vocês irão fazer a atividade da página 83 a 86, que é justamente sobre o emprego das expressões que a gente tem dúvidas. E as expressões que nós estamos falando é qual? É onde e aonde, né? Em vez de, ao invés de. Então, vocês irão fazer essa atividade e na próxima aula nós iremos fazer a correção.